Então, boa noite a todos. É com alegria que saudamos a todas as queridas famílias que estão em casa nesse tempo da pandemia. Nós estamos celebrando essa semana São Camilo de Leles, que é o padroeiro do trabalho com os enfermos. As nossas orações, preces por todos os profissionais da saúde, os hospitais, as nossas preces para as famílias que estão partindo pessoas queridas com o Covid-19. E nós estamos vivendo essa semana de teologia. Essa semana, ela tem um grande objetivo, uma grande preocupação nossa, né, Valdir e Kaique, com a saúde dos humanos, segundo, a saúde dos animais e terceiro, a saúde do planeta, né? E vamos iniciar então com a nossa oração. O Kaique vai fazer uma meditação da palavra de Deus. Boa noite, Kaique. Boa noite, Padre. Boa noite, professor Valdir. Boa noite, queridos amigos, irmãos que estão nos acompanhando nessa 26ª semana de teologia. Essa é a nossa terceira noite. Na segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de contar com o Padre Friso, falando sobre o livro do Deuteronômio, e uma belíssima reflexão do teólogo Leonardo Boff. Ontem, terça-feira, o professor Fernando Altemaier, professor da PUC, já é de casa, né, refletindo sobre a Laudato Si. E hoje, nessa quarta-feira, mais uma noite da nossa semana, que nós vamos pensar o futuro da nossa cidade, da cidade de São Paulo. Então, estamos reunidos nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Palavra da salvação. Nessa semana nós estamos vendo o Evangelho nos apontando o caminho de discipulado de Jesus. E hoje nós vemos mais uma vez no Evangelho que Jesus, que revela a imagem do Pai, afirma, atesta para nós que o reino de Deus é preferencialmente dos pequenos, dos pobres, daqueles que não se enchem de autossuficiência, de orgulho, de ganância, mas que procuram construir um caminho simples a partir do dia a dia da vida. O reino de Deus é o reino de todos e de todas. Antes de partirmos para a discussão dessa noite, eu gostaria de lembrar a você que curta essa live no Facebook, no YouTube, deixe o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam também ter a oportunidade de acompanhar conosco. Amanhã, quinta-feira, nós teremos o Bispo Dom Angélico refletindo sobre a espiritualidade profética e o professor Valdir conversando com o economista Eduardo Moreira, também sobre uma espiritualidade econômica, sobre a vida dos santos, dos mártires. Contamos com a companhia, com as reflexões de vocês. Obrigado, Kaique. Agora nós vamos entrar no tema da nossa terceira noite, que vai ser a questão das eleições deste ano
todas as cidades do Brasil. Então nós vamos conversar agora aqui. Antes de ouvir, nós pedimos que a Luísa Erondina mandasse uma mensagem, a Marta Suplicy, que foi prefeita, o Bruno Covas, que é o prefeito, o Fernando Haddad, que foi prefeito. A cidade de São Paulo, Valdir, ela tem uma lei que obriga a prefeitura a ter esse plano de metas. E nós até fizemos aqui metas para Ermelino, Matarazzo, Zona Leste. É importante que todas as cidades tivessem essas metas das políticas públicas, na educação, na saúde, no transporte, no gerar emprego. Então, nós vimos no Evangelho Jesus dizendo do reino de Deus. Nós temos que fazer em cada cidade do Brasil um sinal concreto desse reino de Deus, dos humildes, os pobres, em primeiro lugar. Jesus, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vem por acréscimo. Então, como cristãos, nós não podemos ficar desligados das eleições, não podemos ficar omissos diante das eleições. Nós temos que votar em pessoas que têm um compromisso com a minha cidade, onde eu moro, escolher um prefeito ou uma prefeita, escolher um vereador ou uma vereadora. Nós vamos fazer uma conversa agora, o Valdir vai dar uma palavrinha sobre a importância dos cristãos participarem ativamente das eleições. E depois, com o Valdir, eu vou enumerar algumas políticas que são importantes no nosso Brasil hoje, nesse momento da pandemia. Valdir, uma boa noite. Boa noite, Padre Ticão, boa noite, Kaique, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, caríssimos amigos que de longe nos acompanham. Nós tivemos também que nos adequar a esta nova realidade da pandemia e pela primeira vez estamos fazendo a nossa Semana Teológica via internet. Bom que nós temos a tecnologia para isso, não é? E o Padre Ticão comentou uma coisa muito importante agora no início, eu vou aproveitar um gancho dele sobre a importância da nossa participação enquanto cristãos e cristãs no meio público, no meio político, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade. E digo isso porque nós sabemos muito bem que pessoas inescrupulosas, pessoas que visam, na mais das vezes, estar levando alguma vantagem, né, nas coisas públicas, é a lei do Gerson que ainda impera no Brasil, infelizmente, e nós muitas vezes nos pegamos reunidos, nos queixando, falando dessas pessoas, mas na hora que nós temos a oportunidade de, como cristãos, compromissados com o reino de Deus, com a verdade, com a justiça, quando nós temos a oportunidade de dizer um basta a esta situação e fazermos com que aqueles que forem eleitos, que nós elegermos, seja para a Assembleia Legislativa, esse ano nós teremos eleições para prefeito e vereadores, não é? Que eles sejam de fato nossos representantes e não pessoas que nós elegemos e passam a fazer do seu mandato uma tentativa já desde o início de garantir a sua reeleição numa próxima eleição. O verdadeiro estadista, dizia Abraham Lincoln, é aquele que pensa no futuro de quem virá e não na sua reeleição. Então, é momento de nós, nessa situação de pandemia, nessa situação onde muitas pessoas se sentiram tocadas, né? Onde a solidariedade está aumentando, que nós também sejamos solidários uns com os outros, no sentido de não termos medo de falar, de conversar, de dialogar sobre a importância de elegermos pessoas compromissadas com a justiça social, com a verdade, com a paz,
e estando compromissadas com esses 3 pontos, essas 3 colunas, por certo trabalharão para o bem-estar da grande maioria, para o bem-estar da população mais carente, que é quem necessita de saúde pública, de educação pública, de transporte público decente, de segurança, de habitação, enfim. Cristo nos ensina, não é? Ouçamos dos pequenos quais são as suas carências. E que este plano de metas, que muita gente pode estar ouvindo isso pela primeira vez, uma vez que nós estamos falando para o Brasil todo, né? O plano de metas que a gente tem aqui na cidade de São Paulo se tornou lei em 2008. E o que isso significa? Que todo candidato a prefeito, ele tem que tomar um certo cuidado com as suas promessas de campanha, porque, uma vez eleito, ele terá 90 dias de prazo para apresentar um plano com as metas a serem cumpridas durante o seu mandato. Aquelas metas previstas para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto ano. E isso tem que ser apresentado dentro de 90 dias após a sua eleição. É uma lei que foi instituída primeiramente na cidade de São Paulo. Hoje ela já está em mais de 46 cidades do Brasil, inclusive Rio de Janeiro, Porto Alegre, não é? E qual é a grande vantagem que essa lei nos oferece? O Padre Ticão elencou aqui muito bem alguns pontos com relação às metas, não é, que os prefeitos devem assumir. Ora, não é porque o prefeito vai apresentar um plano de metas que nós temos que ficar aguardando que ele apresente, porque aí nós corremos o risco de serem apresentadas metas que não vão nos beneficiar, que o nosso bairro, a nossa região, não será atendida como precisamos. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve se reunir, conversar entre a comunidade. O que é que nós precisamos pelo nosso bairro? E vamos ponto por ponto. O que é que nós precisamos na saúde? O que é que nós precisamos na educação, no transporte, na segurança pública, na habitação, em todos os segmentos, saneamento básico, não é? E apontar isso e apresentar durante a campanha para aqueles candidatos que querem ocupar o cargo majoritário de prefeito, as nossas reivindicações para que estejam no seu plano de metas, não é? Por exemplo, o que nós vamos planejar para 2020? Eu acho que 2020 ficou muito claro, deixou claríssimo, lamentavelmente, que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, não estão preparados para atender adequadamente às demandas urgentes de saúde. Infelizmente, não é? Tivemos aí que correr com hospitais de campanha e tantas outras coisas. Graças a Deus, ainda que uma urgência descabida, conseguimos atender, pelo menos na grande maioria. Mas foi lamentável o que nós assistimos. Então, Padre Ticão e Kaique, eu acho que nós podíamos ir conversando um pouco sobre os pontos, né? E estamos aqui. Se quiserem enviar perguntas, nós podemos responder depois, sem nenhum problema. Então, isso que o Valdir falou, queridos amigos, irmãos que estão em casa, participando dessa semana de teologia, né? O Valdir, ele é um exímio comunicador. E, Valdir, vamos pegar esse plano e, sistematicamente, isso deveria ser feito em todas as cidades. Fazer um plano da sua cidade, do seu bairro. O vereador que aparecer lá, candidato, ele assinar lá atrás aqui. Ele assinar que ele recebeu. Isso daqui, nós vamos ver com o Valdir, dele fazer chegar, a hora que oficializar todos os candidatos, Valdir, a gente protocolar. Mas eu gostaria, continuando a conversa com o nosso querido Valdir, eu gostaria de colocar aqui algumas ações importantes que o Brasil e o mundo está vivendo. Uma primeira questão é gerar emprego. Essa deve ser a política mais importante dos vereadores e prefeitos. A prefeitura pode fazer alguma coisa? Pode e deve fazer para gerar emprego. O governo federal pode e deve fazer. E o governo federal, os 3 governos, eles têm que se mexer diante do desemprego.
Essa questão do auxílio de R$ 600, ele é muito importante nesse momento do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem dinheiro para fazer esse auxílio. Nós temos mais de 250 bilhões de dólares, que é um fundo que diversos políticos estão falando, 250 bilhões de dólares que pode ser usado nesse auxílio. E esse auxílio, tem muita gente que reclama, que é contra, mas a gente tem que entender uma coisa. Todos os países civilizados e dimensão de cidadania têm esse auxílio. Na Alemanha, uma criança na Alemanha recebe 300 euros por mês. Por que o governo faz isso? Porque eles sabem que uma criança que recebe 300 euros, essa criança não vai precisar ir procurar médico muito no futuro, ela vai ter qualidade de vida. E a segunda coisa do auxílio, além de trazer qualidade de vida, ele gera emprego. Então, você imagina, nós tivemos o comércio que está se movimenta a partir desse auxílio. Então, esse auxílio pode ter outro nome, de renda básica, mas ele deve continuar para que possamos garantir a qualidade de vida, o mínimo, garantir, gerar emprego, porque a pessoa, ela compra no bairro, essa pessoa não vai gastar o dinheiro fora do bairro. E movimenta o mercado local, se movimenta, gera emprego, porque tem que trazer mais produtos, gera impostos, porque as pessoas estão... E o mais importante, nós não podemos deixar que a miséria e empobrecimento aumente. Então, uma grande saída para o emprego é esse benefício dos R$ 600, que ele é uma alavanca do emprego, de gerar impostos e assim por diante. A prefeitura local, a comunidade pode se organizar, a prefeitura pode criar um fundo para projetos. Uma pessoa que quer montar, por exemplo, um salão de cabeleireiro, o Valdir está lembrando, ele poderia ter um financiamento. Nós já tivemos na cidade de São Paulo esse fundo municipal, esse fundo econômico para gerar emprego. O governo federal deve manter isso, o governo do estado também deve fazer isso para gerar emprego. Uma segunda política pública importante que nós trabalhamos é a moradia. A moradia, eu vou dizer aqui da Zona Leste, Kaique e Valdir, se você passar aqui nas barrancas do Rio Tietê, desde a Penha até na divisa com Guarulhos, é uma tristeza sem fim. As famílias estão construindo em cima da barranca do Rio Tietê. São milhares de famílias que estão sendo expulsas por causa do aluguel, do desemprego. E construir moradia gera qualidade de vida, gera emprego. Por isso que nós temos o trabalho da moradia. Em agosto, nós vamos retomar o movimento, a pastoral da moradia, para que possamos... É lamentável, é cruel que o governo federal, ele acabou até com o Ministério da Habitação. Essa é uma política criminosa. O Brasil é um país continental, tem terra, com pouco de apoio governamental. Nós tínhamos o programa Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Minha Vida. A gente brinca que é minha dívida, mas foi um programa que eu estou levantando os dados, que construíram milhares, alguns milhões de moradias pelo Brasil. Isso traz qualidade de vida. Veja o Covid-19. Quem é que está morrendo? São pessoas que moram numa situação dramática, precária,
são pessoas pobres. O coronavírus tem endereço, é endereço dos negros, dos pobres, dos idosos. Já estão saindo os dados, Valdir e Kaique, é uma tristeza sem fim. Os pobres que estão morrendo com o coronavírus, na sua maioria. Por isso, ter a moradia é um passo importante. Uma outra coisa que é importante é a educação. Aqui na Zona Leste, nós temos a nossa Universidade Federal, que está parada. O ano passado não conseguimos nenhuma audiência. Agora que está indo para o quarto ministro da Educação, o quarto, e estão dizendo já a USP que não está achando o trabalho dele científico. Olha, para a gente ver como o ministro da Educação, o outro coitado, passou um maior sufoco, né, de dizer. Eu acho que as pessoas, quando entram no poder, parece que tem um ego da mentira que acompanha. Mas, Valdir e Kaique, nós vamos continuar cobrando. Entrando esse novo ministro da Educação, nós vamos continuar cobrando. A educação infantil é a mais... Todas são importantes, a educação dos jovens, mas a educação infantil, ela deve ser... Ela é o alicerce. Esse salão aqui, eu sempre falo, a gente não vê o alicerce, mas se tirar o alicerce, a casa cai. A educação infantil é o alicerce de tudo. Nós temos que lutar que todas as crianças tenham acesso à educação. E a nossa universidade, Valdir, entrando o novo ministro, pedindo aqui já para o Valdir fazer uma carta ao ministro, e a saúde, a nossa comunidade de São Francisco, com toda modéstia, ela está fazendo um trabalho aqui muito importante na educação da saúde. Temos aqui o curso da cannabis medicinal, temos o curso que vai começar de homeopatia, vamos fazer agora um curso de cuidadores de idosos e o quarto curso, naturopatia. Nós temos aqui um trabalho de várias terapias. Então, a saúde, ela é decisiva nesse momento da pandemia. Eu gostaria de dizer que no Equador, um grupo de bispos escreveu uma carta bonita cobrando do ministro da Saúde do Equador que adotasse o MMS, que nós trabalhamos aqui para vencer o coronavírus. Uma carta bonita, acusando o governo do Equador em corrupção e não protegendo a população. Então, o Equador, no Peru e na Bolívia, são 3 países onde está tendo um movimento de baixo para cima para adotar o MMS, o CDS. Quem se interessar pode falar com o Maurinho, pode falar com a Selma, que são já doutores do MMS. Quem quiser fazer uso, pode falar com o Maurinho e a Selma. Valdir, nós estamos nesse tempo das eleições. Você podia refletir um pouco? O Valdir é filósofo, ele é teólogo, ele é escritor e precisamos continuar escrevendo porque a literatura ela vai ajudando. Mas esse salão aqui, gente, tem o nome de São Bento, né? Está lá o São Bento, e São Bento, ele tem uma regra que é a seguinte: não reclamar, não reclamar. Às vezes na política, nós ficamos sendo aquilo que São Bento fala, ficamos sendo um reclamão, só reclamando. Ainda eu estava agora dialogando aqui com um amigo, eu falei para ele, eu falei, meu amigo, você ficou, nós estamos aqui conversando há 30 minutos, você fica só falando dos problemas,
só reclamando dos problemas. Vamos dar um passo. Entreguei essa carta para ele. O TED disse que vai ajudar também a esse movimento do nosso plano de metas. Valdir, tem uma frase aqui do Cortella que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Quem é omisso nunca, nem pode até reclamar, né, Valdir? Como a gente superar isso e participar mais, Valdir? Bem, Ticão, muito bem colocado essa questão. O artigo 33 lá da regra de São Bento, né? Não é permitido murmurar, né, ou reclamar. E o Ticão colocou muito bem a questão do hábito, um triste hábito, que ao longo de décadas, de séculos, foi sendo plantado e muito bem adubado na cultura brasileira, na cultura do nosso povo, de que não adianta nada. Sabe aquela, vai ter uma reunião lá no meu posto, na minha comunidade, sobre um novo posto de saúde. Eu não vou perder meu tempo para ir lá. A gente sabe que não vai mudar nada mesmo. Gente, esse pensamento é o pensamento que aqueles que usufruem do poder há décadas e décadas no nosso país, quer que você continue alimentando. A frase do Cortella, os ausentes nunca têm razão, e não tem mesmo. Uma vez que você é ausente, não participa da vida da sua comunidade, da vida do seu bairro, da vida do seu país, que é a sua própria vida. Porque um bairro bom de se morar é um bairro que traz alegria, é um bairro que traz convivência amigável. Os bairros abandonados na periferia são os bairros com maior índice de violência em todos os sentidos, não é? Eu fico muito triste às vezes quando alguma pessoa liga para a gente para ver se a gente pode ligar para um político ou para alguém de algum hospital e conseguir uma vaga para que a pessoa seja atendida no momento de urgência, não é? Ora, se nós tivéssemos nos unidos, caminhando juntos, lutando pelos nossos direitos, e eu digo nossos direitos porque são de fato direitos constitucionais que nós temos, que está lá na nossa Constituição, mas, infelizmente, nós preferimos, quando eu digo nós, eu digo uma maioria que ainda impera, nós preferimos ficar em casa fechados, assistindo o Cansástico, assistindo o Domingão do Bobão, e não vamos participar, não vamos defender aquilo que é bom para nós. Ora, se eu já estou, outros dizem, eu já passei da idade. Você pode ter passado da idade, mas se você ainda está vivo aqui, é porque é sinal que você ainda tem algo muito bom a fazer. Basta se pôr a serviço, e se não é por você, que seja pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus amigos. A oportunidade está chegando, nós vamos ter eleições esse ano. Me parece já definido 15 de novembro, né? No dia 15 de novembro, o nosso primeiro turno. Ora, em quem é que nós vamos votar? Será que nós vamos continuar fazendo o papel do Sugismundo? Vamos jogar papelzinho na porta da escola? E aí a gente chega, cata um daquele e fala, vai esse mesmo? Ou vamos nos anular? Porque quando nós anulamos um voto, nós estamos anulando a nossa própria vontade. Nós estamos dizendo, não me importa. Importa sim, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Importa sim. Nós temos agora que tomar consciência de que nós não vamos eleger pessoas para ocuparem um cargo público e serem felizes. Nós temos que eleger pessoas para ocuparem um cargo público de responsabilidade social, que saiba ouvir as necessidades, não simplesmente durante a campanha, que aí todo mundo tem um ouvido maior que a boca. Passou a campanha, o ouvido é fechado e a boca passa a defender aquilo que as bancadas e outros tantos se organizam. Ora, vejam vocês, quantos milhões, bilhões o governo federal já liberou para latifundiários, grandes latifundiários. Quantas dívidas de grandes empresários e banqueiros foram perdoadas em bilhões e bilhões. E aí diz que não tem dinheiro para manter R$600 por mês de ajuda à população brasileira. Nós estamos aqui na Zona Leste e nós temos uma imensa massa aqui
de pessoas que vivem da economia informal. É claro que essas pessoas estão passando necessidades, muitas necessidades. Por que então não manter esses R$ 600? Não vai levar o Brasil à falência. O Ticão falou dos 250 bilhões de dólares de reserva econômica que nós temos. Faça uma conta rapidinho e nós teremos mais de R$ 1 trilhão à disposição para uso em prol da população. Mas, lamentavelmente, nós ainda não despertamos totalmente para isso. Ora, o plano de metas para a sua cidade, você começando a defender que é necessário que se atenda aquilo que de fato é o melhor para a sua cidade, isso vira um efeito dominó. Nós começamos de baixo, pela comunidade, pelo bairro, pela região, pelo estado, pela cidade, até chegarmos ao país. Não podemos mais nos omitir, não podemos ficar calados diante de tantos desmandos. Não é mais possível isso. Quando o plano de metas foi instituído em São Paulo, o pessoal dizia, isso vai ser mais uma coisa para inglês ver. Não, não é não. Não é não. Todos os anos de eleições municipais, nós trabalhamos aqui a questão das metas da Zona Leste. E fazemos questão de apresentar os candidatos e pegar a assinatura deles se compromissando de que irão contemplar aquilo que a população da Zona Leste entendeu ser o melhor para ela. Faça isso na sua cidade. Converse com seu vereador, converse com seu deputado, converse com seu prefeito. Faça isso. Isso é uma forma de garantir um futuro melhor. Porque é muito bonito a gente ouvir promessas e mais promessas, mas na hora do cumprimento das promessas ninguém se lembra mais delas. Olha, gente, aqui, nesta carta que o Padre Ticão, e quem quiser, depois basta passar um zap para a gente, né, Kaique, com uma mensagem, e a gente envia esse modelo para vocês. Temos o maior prazer em fazer isso. Nós temos aqui metas para pessoa com deficiência, metas para pessoas idosas. Sabe, o plano de metas tem que, com caráter de extrema urgência, buscar um trabalho com a juventude. Os nossos jovens estão sendo mortos na periferia por qualquer coisa, por qualquer razão, e por incrível que pareça, quer dizer, deveria ser incrível, né? Mas infelizmente parece que nós já até nos habituamos a ouvir isso. A maior parte dos mortos sob violência são negros, são jovens negros. Sabe, nós temos aí o racismo imperando, o preconceito imperando, homofobia, o ódio disseminado, uma coisa absurda. Políticas culturais. Pela primeira vez eu vi uma presidência dizer que cultura é alimento de vagabundo. Como é que fica isso? Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Nós temos que aprender a defender o que de fato é característica nossa, necessidades nossas, aquilo que nós almejamos. Segurança pública. Segurança pública não é ter simplesmente polícia na rua, não é simplesmente ter um policial prendendo, atirando, praticando violência, como infelizmente nós temos assistido nos últimos dias, nos últimos meses. Segurança pública envolve tudo, envolve educação, envolve saúde, envolve residências adequadas. Porque vejam vocês, como o Ticão bem lembrou da moradia, o Minha Casa Minha Vida. Ora, fizeram lá 500 casas num lugar afastado. Mas veja você, quantos empregos aquele empreendimento gerou. Lá terá escola, lá terá posto de saúde, lá terá transporte coletivo, lá terá segurança. Isso tudo traz benefício, ganhos sociais para todas as pessoas. Nós temos que aprender a investir certo para viver muito melhor do que almejamos hoje. Então eu gostaria de colocar uns últimos pensamentos aqui, reflexões. Uma primeira, a importância da comunidade sempre estar se reunindo, se organizando. Aqui em Ermelino, por exemplo, o Valdir lembrou o trabalho dos deficientes. E é um trabalho hoje que tem 7 casas, trabalha com 700 pessoas com deficiência. Mas como é que começou? Se reunindo. São João vai dizer que Jesus veio reunir o povo disperso.
E a grande missão nossa é estar se reunindo no bairro, na associação de moradores, nas pastorais. Então, esse trabalho com os deficientes, ele precisa avançar mais. Tem um trabalho também com as pessoas idosas. Aqui ao lado da igreja tem uma casa, um tipo de uma creche das pessoas idosas. Mas como é que começou? Os idosos se reunindo, indo atrás do poder público. Foi construída a casa. Hoje lá é um espaço maravilhoso. Isso deve acontecer em todo o Brasil. Todo o Brasil, em todas as cidades, uma política de qualidade. Essas pessoas idosas trabalharam a vida toda, Valdir, Kaique, não é isso? Trabalharam a vida toda. E tem que ter uma aposentadoria, um benefício digno da idade que tem. Ontem passou aqui uma senhora, 64 anos. Uma tristeza sem fim, né? Não tem nem o benefício ainda, não consegue. Imagina essa pessoa, trabalhou a vida toda. Aí entra o papel da comunidade, é estar se reunindo, se organizando. Nós temos também um trabalho, o Valdir já lembrou, da segurança pública. O Brasil, a média nos últimos anos é de 60 mil assassinatos no Brasil. 60 mil mortes. E no Japão, não chega a 60. Mas por quê? Nova York teve um prefeito italiano que ganhou em Nova York, a prefeitura, é um italiano, e ele falou assim: aonde tem segurança no mundo? Aí falaram para ele, é no Japão. Ele pegou todo o governo dele, lá de Nova York, e foi para o Japão. Foi conhecer a segurança no Japão. Essa base da polícia que tem aqui em frente à igreja é um modelo do Japão, só que instalaram de maneira errada. No Japão, como é que funciona, Valdir e Kaique? Só trabalha na base quem nasceu aqui na comunidade, quem estudou na comunidade e quem reside aqui na comunidade. Somente essas pessoas podem trabalhar na base. Quem são essas pessoas? Que conhecem a comunidade. Tem o registro hoje de todas as pessoas. No Japão, o país inteiro é dividido em bases de polícia. País inteiro. Se o Valdir sair de Ermelino e mudar para Penha, quando ele chegar na Penha, o vizinho vai ligar lá para a base e falar: olha, está chegando aqui um senhor magrinho, simpático. E aí eles vão falar assim: esse senhor, ele veio de Ermelino Matarazzo. Ele já se comunicou conosco, a transferência dele. Está vendo como que fica uma segurança fraterna, uma segurança que nós queremos, esse modelo de segurança. Quando eu vejo, eu estava vendo ontem na televisão, mostraram uma pessoa responsável da segurança colocando o seu pé em cima do pescoço de uma mulher e jogou assim todo o peso em cima. Isso não aconteceria se o policial fosse da comunidade. Ele certamente conheceria aquela senhora que era uma comerciante, uma trabalhadora. Ela teve problemas, ela tem que ir para a justiça, mas não usar de violência. O machismo no Brasil já é demais. Por isso, a segurança que nós queremos é uma segurança que envolve a comunidade, a população. É possível? Claro. Aí o prefeito de Nova York, Valdir, ele enviou depois 700 policiais para serem treinados no Japão. Hoje a cidade de Nova York é uma das cidades mais seguras do mundo. Tanto que essa elite nossa aqui, essa elite que vive pisando no pescoço do povo, vai passear em Nova York, porque se sente seguro lá. Aqui, eu já falo para todos os coronéis que eu estou há 42 anos, eu morei até perto do quartel ali, estou constantemente lá visitando, e eu falo isso para eles.
Parece que eu estou falando um ET, parece que eu sou um ET falando essas coisas, mas que existe essa segurança. Levar isso. A prefeitura, que deveria ser responsável da segurança também, né? Não é só o Estado é longe de nós, né? E por fim, eu gostaria de colocar aqui 7 realidades diante do plano de metas, diante das eleições. Primeiro, quem quiser essa carta, é a carta do 002. Pode pedir para o Valdir, ele te manda e te envia essa carta. O Valdir vai colocar o telefone dele e quem quiser receber essa carta, né, vai fazendo o movimento na sua cidade, no seu bairro. Primeiro, a gente escolher pessoas que assinem esse compromisso aqui, né, Valdir, Kaique? Assinar. O Valdir vai estar mandando para todos os candidatos em nosso nome. Vamos arquivar isso daqui e está sempre cobrando, né? Segundo, criar uma cultura do voluntariado, da doação. O Brasil, nós temos milhões de pessoas que no silêncio fazem trabalhos voluntários, ajudam, e nós temos que criar inclusive nos Estados Unidos e na Europa, tem empresa que para contratar um trabalhador, Kaique e Valdir, pergunta se você é voluntário, você presta serviço, solidariedade, é um critério para escolher um trabalhador. Nós deveríamos colocar isso aqui também na política da cidade, o trabalho do voluntariado. Terceiro momento é zerar a corrupção. Zerar a corrupção. A comunidade tem que se envolver nisso. Eu estou até pensando a gente criar um prêmio de uns 5 mil reais, quem descobrir esquemas de corrupção, Valdir. Né? Não, mas o prêmio tem que ser assim, né? Quem que vai ganhar o prêmio? A pessoa, por exemplo, ele viu uma obra, ele viu que aquela obra, se ele fizesse, ia custar uns 50 mil, e está lá na placa 200 mil. Denunciar para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, e se provar que houve corrupção, ele levaria o prêmio. Não é isso? Vamos instituir um prêmio, né, para a gente combater, né? A honestidade, ela tem que fazer parte, a ética da vida dos políticos e da administração da cidade. Um quarto momento é a credibilidade na política. Nós não podemos apenas ficar sendo reclamões, não reclamar, mas agir, cobrar. É isso que nos motiva bastante. Quinto, urge um plano para a gente vencer as desigualdades sociais. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Essa desigualdade está matando pessoas. A miséria tem endereço, a desigualdade, ela atinge os mais pobres, os negros. Então é uma luta da igreja, dos cristãos, de indo por fim a essa desigualdade. Então é isso, Valdir. O Valdir vai fazer as considerações finais e depois o Kaique. O Kaique é o nosso seminarista. O Kaique quer ser padre, mas outro dia ele falou para mim, Valdir, que ele quer ser bispo também e quer chegar a ser cardeal. O Valdir, o Kaique é um menino vale ouro. Obrigado por você existir, Kaique. Então, Valdir vai fazer as considerações e depois o nosso querido Kaique vai fazer a prece final. Então, meus amigos, minhas amigas, veja que quanta coisa nós podemos fazer, não é?
quantas metas nós podemos encontrar, identificar nas nossas comunidades e apresentarmos aos prefeitos, aos vereadores, a todos aqueles que estarão nos representando, não é? Veja, um ponto chave aqui da questão da justiça, né? Como a gente sempre fala. Outro dia um garoto, um menino novo, nos 16 anos, virou para mim e perguntou: professor, mas o que é a justiça? Eu devolvi para ele e falei: o que você pensa que é a justiça? É pegar os bandidos, colocar na cadeia, não deixar ninguém solto, prender corrupto, prender tudo isso. Eu disse: pois então, essa pode ser enxergada como uma mão. Isso, na verdade, não é a justiça, é a aplicação da lei convencionada numa Constituição, num tratado, no direito civil, no direito criminal. Mas a justiça verdadeira é aquela que propõe e age para que todos tenham os seus direitos iguais e respeitados como cidadãos e cidadãs de um país. Todos nós somos cidadãos e cidadãs. E agora, as eleições estão chegando, nós teremos aí diversos candidatos. Pense bem antes de votar. Escolha, é a arma que você tem na mão, é a arma que nós temos na mão, uma arma democrática, tá? Onde podemos exercer a nossa democracia verdadeiramente, não é? E não é só também participar da eleição, não, é como o padre Ticão disse, todas as grandes conquistas que houveram ao longo do tempo para a classe trabalhadora, para todas as pessoas, elas iniciaram com pequenos grupos que se reuniam e discutiam o que era melhor. Vou lembrar só uma coisa, né? A igreja sempre fez parte viva disso. Eu gosto sempre de lembrar a atitude tomada por Dom Paulo Evaristo Arnes, nosso saudoso cardeal, quando se tornou arcebispo de São Paulo. Não teve dúvida, vendeu o Palácio Episcopal lá de Higienópolis e com o dinheiro que conseguiu daquela venda, comprou 1.200 terrenos na periferia de São Paulo e instaurou centros comunitários para a formação do povo, para a educação, para a participação. Um povo unido, Dom Angélico gosta muito dessa frase, o povo unido jamais será vencido. Mas muitas vezes nós nos damos por vencidos, preferimos nos dar por vencidos. Não, gente, não, enquanto houver vida, há esperança. Vamos em frente, vamos nos organizar, vamos buscar as pastorais sociais da igreja, vamos buscar os nossos padres, os nossos pastores, aqueles que estão realmente compromissados, e vamos também ter a coragem de dizer não às propostas que não condizem com o bem-estar da população. Nós teremos 2 minutos, mais ou menos, de um vídeo, né, a seguir, da ex-prefeita Marta Suplicy e do atual prefeito Bruno Covas. Como o Ticão lembrou no início, nós também convidamos outros, como Erundina, Haddad, mas que infelizmente não nos enviaram seus vídeos. Mas o que eles vão colocar é sobre isso que nós levantamos, quais deverão ser as metas, na opinião deles, para um São Paulo futuro pós-pandemia, que é uma nova realidade que nós temos aí. E você, aí na sua casa, no seu bairro, converse com seus filhos, converse com seus amigos, converse com seus parentes, vamos nos organizar. A paróquia São Francisco de Assis está aqui de portas abertas, o Ticão está sempre aqui com um sorriso no rosto, acolhendo, e nós estamos aqui para ajudar e para sermos ajudados também naquilo que for preciso. Muito obrigado por estar conosco nesta noite, esperamos você amanhã novamente e na sexta-feira. Que Deus esteja conosco e nos dê sabedoria para seguirmos em frente. Resposta ao padre Ticão e ao Valdir sobre perspectiva pós-pandemia. Acredito que são 3. Primeira, um investimento maciço em saneamento básico. Ficou clara a dificuldade da população, o número de doenças que nós temos hoje por não ter um esgoto nas residências, e uma parcela da população grande da periferia ainda vive essa situação.
A outra é a situação das escolas, a defasagem que essas crianças vão estar. Isso pode ser usado até a favor, porque que ia ter ser online algum dia, ia, mas ia ser muito mais lerdo o processo, etc. Foi aos trancos e barrancos, agora tem que ser focado numa formação muito grande do professor para os que estão tendo dificuldade se adaptarem a essa modernidade. Não devemos abandonar o que foi iniciado, vamos aprimorar o que foi iniciado. E o outro é a renda mínima, que a gente já tinha feito até na nossa gestão. 12% da população quase já estava num projeto assim. Com a pobreza que está agora, nós temos que ajudar a população. Olá, um grande abraço a todos vocês, todos os amigos e amigas da paróquia de São Francisco de Assis. Em especial, um abraço ao Paticão, ao professor Valdir, parabenizar pela 26ª Semana Teológica, as últimas sempre presenciais, mas essa por conta da pandemia do coronavírus, de forma virtual, de forma online. Não posso deixar de aproveitar a oportunidade e falar um pouco sobre as ações da Prefeitura no combate ao coronavírus, toda a preocupação que a gente teve de não deixar ninguém sem atendimento e de não deixar as pessoas mais necessitadas passando fome, passando necessidade, nesse momento em que a crise sanitária traz também consigo uma crise econômica. A preocupação da Prefeitura sobre o coronavírus começou no dia 10 de janeiro desse ano, quando nós começamos a capacitar pelo menos um funcionário de cada um dos mais de 1.000 equipamentos que nós temos da área da saúde na cidade, entre UBSs, AMAs, UPAs, hospitais. Queria agradecer a toda a população que não poupou esforços para poder ficar dentro de casa, se sacrificou, passou a utilizar a máscara para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia. O pior, a princípio, já passou, a gente conseguiu estabilizar os números na cidade, estão começando a retomar a atividade econômica. E eu fico, mais uma vez, agradecido pelo apoio, pela ajuda, pela colaboração de todos vocês. Deixar aqui, mais uma vez, a Prefeitura à disposição para que a gente possa continuar conjuntamente a corrigir as distorções sociais que nós temos na cidade de São Paulo, a diminuir distância social. Tenho certeza que essa é a preocupação de vocês e a preocupação também da Prefeitura de São Paulo. Um grande abraço, um excelente encontro a todos vocês. Então, olha, nós vamos ter a Santa Missa na sexta-feira. E nós temos um jovem que estudou com os beneditinos, o Emerson, depois tem o Alex e outras pessoas. Eles estão criando uma fraternidade de São Francisco e Santa Clara. O Emerson tem 21 anos, né? Uma sabedoria do Divino Espírito Santo. Ele vai anunciar sexta-feira esta fraternidade, e você, de perto ou de longe, poderá participar desta fraternidade. Querido Kaique, faça a oração e nos abençoe. Você é que tem mais juízo aqui na mesa. Então, agora que nós já ouvimos a fala do prefeito Bruno Covas, da ex-prefeita Marta Suplicy, que nessa noite nós possamos nos unir em prece, todas as pessoas de boa vontade, das mais diversas crenças, das mais diversas fés, para que não sejamos indiferentes à dor dos pequeninos, dos mais pobres, para que tenhamos a coragem de nos organizar propositivamente para não parar na reclamação somente, para que, como Jesus nos pede no Evangelho, sejamos todos os dias sal da terra e luz do mundo, para construirmos um mundo mais humano, mais fraterno, porque a força da comunidade, a força do amor organizado pode vencer qualquer tipo de totalitarismo, de fascismo que venha a vislumbrar sobre nós. Então que Deus, na sua infinita misericórdia, pela intercessão da Virgem Maria,
nos abençoe e nos proteja, nos dê força, ânimo e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós não temos o caldinho esse ano, não temos o chá, mas que você em casa possa partilhar alguma coisa com a sua família, com quem está acompanhando com você. E até amanhã. Curta, compartilhe o nosso vídeo e contamos com a sua presença conosco amanhã, aqui no YouTube e no Facebook da nossa comunidade e na sexta-feira na Santa Missa.